eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, pessoal. Olha nós aqui de novo. Lu, como é que você tá? Pati, como é que você tá? Oi, Sandrinha. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Reflexões Parentais. Olá, tudo bem com vocês? Mais um episódio. Muito bom estar aqui, dessa vez presencialmente. Não sou a entrevistada lá de Campinas. Correspondente, né, Lu? Como a gente brinca. Muito bom, muito feliz em estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que a gente recebe muito isso nos nossos atendimentos, que os pais falam que mesmo com grande intenção de não ser violento, de não gritar, ainda o grito surge. E o grito é também acaba sendo uma forma de violência, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho por que gritamos. Então nosso tema hoje é por que gritamos. E eu vou fazer aqui, né? A gente tem alguns questionamentos aqui, eu vou passar para a Lu. O que você tem para dizer, Lu? Quais que são as principais razões? O que você pensa? Por que será que os pais costumam gritar? O que será que acontece? O que você pensa sobre isso? O grito é um assunto polêmico, né? Porque ele tem duas vertentes. Ou o pai acha que gritando vai cessar um comportamento e vai conduzir a criança ou o adolescente a fazer o que ele quer, né? Porque eu gritei, ele precisa me obedecer e não parar para pensar no que está acontecendo. Ou o grito pode ser também um estado seu. Aquilo que ficou acumulado durante o dia inteiro. Eu vejo muito nos atendimentos isso. A mãe fala, eu estava sem paciência, eu tive um dia difícil. E aí eu cheguei em casa e ele estava brincando, ele estava jogando bola, ou o adolescente estava ali no celular, na internet, me respondeu atravessado e o grito veio. Uhum. Então, o grito é um descontrole emocional de quem está gritando. E eu vejo muitas vezes a criança gritando, ou o adolescente gritando, e o pai grita e fala, para de gritar, gritando. É verdade. E aí não resolve. Uhum. Então, quando a gente fala do grito, a gente precisa entender qual o sentimento que está por trás dele. Muitas vezes, se a gente tá... Eu costumo fazer isso em casa. Quando eu percebo que o grito tá vindo, porque ele vem, somos humanos e a gente perde a cabeça. Uhum. Ó, eu preciso de um tempo, eu vou respirar, porque agora a gente não vai conseguir conversar. Não estou conseguindo pensar. Então, dá um passo para trás, respirar, conseguir articular o que você quer falar, o que você quer passar. E, inclusive, com a criança, né? Eu tenho um adolescente e uma criança. Tem os dois. Tem os dois. Então, quando o pequeno começa a gritar, eu brinco que eu durante a pandemia, ele começou a meditar, gente, é tão bonitinho. Então, quando ele tá nervoso, eu falo pra ele, vamos respirar? Depois a gente conversa, vamos parar tudo e respirar. Uhum. E aí a gente faz uma respiração controlada pra ele falar, agora você tá conseguindo pensar pra gente conseguir conversar? E quando ele tá muito nervoso, com muito medo, ele fala, mamãe, vamos meditar? Ai, que lindo. Foi o jeito que a gente encontrou em casa. A Lívia já não gosta, a maior não gosta dessa história de meditação muito parado. Mas com ele eu consegui incluir isso para que a gente diminuísse o grito, né? Porque eu já falo alto. Então, às vezes, eu mudo um pouquinho o tom da minha voz e parece que eu estou gritando, mas porque o tom é muito alto. Então, tem que ter esse policiamento. E você, Paty? Mas isso que você falou, assim, acontece bastante. Quando você já tem, né, o tom de voz alta, que às vezes é a forma da pessoa se comunicar, já parece que ela está sempre gritando. E tem às vezes a dinâmica, né, dessa relação, que eu também já ouvi muito, de mães falando assim, mas quando eu falo baixo, é que meu filho já acostumou assim. Quando eu falo baixo, quando eu falo com calma, ele não faz o que eu tô pedindo, né? Ele não me atende, mas é quando eu grito, aí ele vem. Então, já fica aquela relação já dependente daquele sinal do grito, né? E às vezes você não quer gritar, você tá lá controlada, né? Tá na meditação. Fala, não, eu quero mudar essa dinâmica aqui. Mas, quando você já criou, né, esse tipo de relação na base do grito, pode ser realmente que a criança ou adolescente não dê lá muita atenção. Fala, deixa eu esperar mais um pouquinho aqui, né? Tô aqui no videogame. Que vai dar. Na hora que a minha mãe der aquele grito, que ela sempre dá, eu paro. Enquanto ela tá falando calma, sinal de que eu tenho um tempinho.
Então, às vezes, acontece bastante isso, né? Os filhos, eles costumam também testar ali os nossos limites da nossa paciência, né? Sim. E, então, talvez a gente continue gritando muitas vezes, não porque a gente está nervosa, enfim, mas também porque a gente não consegue romper com esse ciclo. Sim. Né? Não consegue mudar. Falei assim, então tá bom, e como é que eu faço? Porque eu tô aqui toda fofa, conversando, tô chamando e não tá resolvendo. Como romper esse ciclo, né? Como romper esse ciclo. Então, acho que também essa é uma questão do porquê a gente continua gritando. Sim, e uma coisa que a gente precisa observar, né, que o grito da mãe nada mais é que um pedido de socorro, né? Quando está nesse ponto, né, que a Paty trouxe, que já tentou falar, já tentou meditar, já tentou respirar, a mãe chega no limite dela, que é o grito, é meio que um pedido de socorro, né? E por trás desse comportamento do filho, que a gente, às vezes, justifica o grito, tem por trás um dia nosso que está cheio, um dia que a gente não foi bem no trabalho, um dia que ou a gente teve uma discussão com o marido, ou uma série de outras questões que vêm por trás do grito, né? E o grito é uma forma que a gente não conteve essa emoção, que a gente estava ali, né? Por mais que eu queira, por mais que eu saiba que eu estou... não estou agindo da maneira que eu gostaria, eu não consigo. Exato. Então, eu estou pedindo socorro, né? Ele saiu. E se a gente for pensar da onde que vem esse recurso, a gente vai lá na nossa infância. Né? A gente volta lá atrás, onde a gente é reprimido, onde a gente tem nossas emoções todas controladas, né? E a gente acaba se endurecendo. E quando a gente vê num filho, né? Que o filho... É como a gente sempre fala, né? O filho vem para nos ensinar. Tem aquela frase que o Hugo fala, que a gente fala lá no nosso clube do livro, que o filho é chance. É chance, né? Exatamente. É essa chance da gente rever tudo aquilo que a gente passou lá na infância, aquele engole o choro, o menino tá chorando por quê? Caiu, levanta, sai correndo. A gente não costuma perguntar por que você tá gritando. Exatamente, para de gritar. Exato, para de gritar. Exatamente. E a gente fala para parar de gritar gritando, como você disse, porque a gente quer ser escutado, né? A gente quer ser ouvido, então a gente eleva o tom da nossa voz, especialmente quando a gente também tá ali com falta de recurso, né? De argumentos, vamos dizer assim. Sei lá, você tá com pressa, você tá numa situação, como você falou, né, Sandrinha, teve problema no trabalho, enfim. Você falta tá ali, de recurso emocional, né? Falta de recurso emocional. E eu estar no momento, assim, de crise, ali, de emergência, grito é a forma de você se fazer ouvir. Sim. Né? E a gente faz, às vezes, sem perceber, né? De uma forma inconsciente, né? Por isso que eu falei que, às vezes, a gente já criou essa dinâmica. Não foi que a gente criou porque, eu acredito que o grito funciona. Pode ser que tem pessoas que acreditem. Não é bem essa questão, mas é que a gente faz muito de forma inconsciente, né? Sim. Que é aquilo que funciona. Tá funcionando, eu tô usando. Para com o comportamento na hora, né? Com o comportamento. Você dá aquele susto, daquele grito, a pessoa levou aquele susto, te ouviu e pronto. Né? E aí acabou. E aí você parou por aí. E o grande problema é que às vezes a casa vira aquele... Ninguém se ouve, aquele contexto do grito, né? Todo mundo fala gritando e é exatamente isso, né, Lu? Ninguém se ouve. Exatamente. Então, acho que a dica, né, que a gente traz em relação ao grito, precisa perceber como está a comunicação em casa, como estamos lidando e ensinando a regulação emocional, como que a gente consegue controlar um momento onde ninguém está se ouvindo, está todo mundo gritando, para que a gente consiga transformar esse grito numa comunicação efetiva, descobrir o porquê que está daquele jeito. Exato. E muitas vezes vai partir do pai. Se a gente já não fez esse trabalho com a criança, quando ele está maior é mais difícil. Então, quanto antes a gente começar a dar nome ao grito, nome ao grito da criança, nome ao grito do pai, nome ao grito da mãe. Eu tô gritando porque se hoje eu tive um dia cansativo, por que eu não posso chegar pro meu marido e falar, olha, hoje eu tive um dia daqueles. Cara, eu tô sem paciência, de verdade. Você pode assumir aqui, porque vai dar ruim, eu vou gritar, eu vou perder paciência. Exato. A gente precisa falar, a gente tem mania de esperar que o outro adivinhe. Você bufou, você bateu o pé, aí ninguém percebeu que você tá estressada. Né? Na TPM é uma loucura, né? Você bate o pé, você bufa, você bate a tampa da panela e ele não percebeu. Aí a criança vem te chamar, o marido não percebeu, você grita com a criança. Exato, você desconta na criança. Aí a criança, você gritou com a
a criança teve um dia na escola porque o amiguinho quebrou o lápis, não emprestou a massinha, ou o adolescente tirou nota baixa, você mandou sair do celular, ele vai gritar também. E aí vira a casa do grito, né? Então. Essa percepção, né, como você trouxe, Lu, do reconhecimento do que está sentindo e das emoções, é exatamente isso. A gente reconhecer o que está por trás desse comportamento. E principalmente do nosso. O nosso primeiro, né? A gente se reconhecer. Porque a gente não foi acostumado a isso, quando a gente era criança, a entender que as emoções são válidas, todas elas. Todas elas. A gente entende que se você está feliz da vida, saltitante, você é reconhecido, você é visto pelo seu pai e pela sua mãe, se você está feliz e saltitante. Se você tem um episódio de raiva, se você tem um episódio de frustração, você não é mais visto. Então, a gente cresce, a nossa vida adulta é isso, eu não me reconheço nesse sentimento, né? Que eu posso estar sentindo raiva, que eu posso estar chateado, que eu posso estar num dia triste e eu não falo para ninguém. Eu não comunico a minha família, a minha família não sabe como eu estou me sentindo. E aí, claro, no primeiro episódio, que o seu fofinho vai fazer, porque criança está aí para brincar, né? A nossa função na vida é esse direcionamento deles. A gente vai gritar, porque eu já não tô legal. A primeira coisa que ele fizer, a gente explode, o nosso copo já tá para transbordar, nosso copo né? já tá cheio, nosso pavio já tá... E a criança não tem culpa. A criança não tem culpa, tá jogando bola na sala e você tá irritado. Tá irritado. O que a bola tem a ver com o dia difícil que você teve? Ele só está brincando. Gente, não teve nada a ver. Exatamente. Então, é por isso que a gente fala da regulação emocional, de o quanto é importante. Porque às vezes as mães chegam no atendimento e falam, mas eu preciso que ele pare de gritar. Mas vamos devagarzinho, vamos entender a dinâmica, o que está acontecendo na casa. Quando acontece o grito, precisa começar a se perceber para mudar. Um passinho atrás, exatamente. E aí, às vezes, a mãe fala, mas eu vou tá, e você está me falando o que tem que fazer, mas eu vou chegar em casa e vai continuar tudo igual, porque meu marido grita. Se na casa, você está aqui, você está aprendendo. Então, começa a aplicar né? E isso vai ser um espelho. Seu marido vai falar, poxa, ela está irritada, ela pediu calma, ela falou que vai se retirar. Uma próxima vez ele vai pensar. Pode ser que não vá mudar de uma hora para outra, porque a gente não quebra padrão de comportamento de um dia para o outro. É uma construção. Né? Às vezes eu em casa, com todo o conhecimento que a gente tem, que a gente estuda, às vezes eu subo o tom, falo alto, ele vai falar, por que você está gritando? Eu falo, eu não estou gritando, a mamãe só está falando alto, eu vou diminuir o tom. Porque eu não percebo, o meu tom de voz já é alto. Então. Tiver que contar um segredo, né? Eu já tenho que me controlar, porque minha voz é alta. Imagina o dia que eu tô Então, acelerada. No dia que você já tá mais, né, com emoção à flor da pele, né? Então, mas acho que é isso que a gente precisa aprender, né? A identificar quais são os sinais, quais são os gatilhos que vão já levar a gente pro grito, antes de gritar. Então, isso também... Se antecipar, né? Se autoconhecer. Então, algumas coisas que, de repente, a gente sabe, bom, isso aqui me tira do sério, isso daqui pode acontecer, a gente já pode... né, organizar de uma forma para que, de repente, não aconteça, né? Algumas coisas que a gente consegue planejar, que estão no nosso controle, para que quando vem um imprevisto, a gente não esteja, como você falou, né, Sandrinha, para explodir. Exatamente. Né, para explodir. Então, a gente tem que começar a cuidar da nossa emoção, vamos dizer assim, né? Identifiquei, eu tô vendo que eu já ando irritada. Talvez, se eu for, meu filho, ele tá doentinho e ele não vai entender, ele tá mais enjoadinho aqui. Então, eu vou dar mais um tempinho antes de conversar com ele, vou fazer uma coisa que me acalma, né? Dar a pausa positiva, como diz, né? E a criança fica tão magoada quando mãe e pai grita com eles, né? Eles ficam tão magoados, porque muitas vezes eles não entendem o porquê do grito. O que é aquele grito, né? O que eu tô fazendo? O que eu fiz de tão grave que ela tá gritando Eles comigo? acham que eles sempre a causa é deles, né? Sempre é deles. E muitas, a maioria das vezes não tem nada a ver. Então, vamos usar, né, os filhos como chances de aprender, né? Praticar o autoconhecimento, de entender sobre as nossas emoções, da causa do grito, e para que a gente possa transmitir isso para eles desde muito novo. E se já estão ali na adolescência, nunca é tarde. Nunca é tarde. É sempre um treino pessoal e com todos da família, né, para melhorar essa comunicação. Exatamente. E essa fala que a gente está aqui, quem vai estar ouvindo a gente é quem está interessado em mudar, na grande maioria das vezes, né? E a gente tem uma grande preocupação que a gente não quer trazer mais culpa para essa mãe, para esse pai, né? O que a gente quer trazer é um caminho. E muitas vezes, quando a gente grita, quando a gente sai do controle, que, como a Lu disse,
a gente é humano, a gente vai sair, não é porque a gente está estudando, a gente vai nunca sair. mais vai fazer isso. Que atire a primeira pedra, que atire a primeira pedra, quem nunca fez. Né? Quem nunca. E que não pode voltar a fazer, né, Sandrinha? A gente fala assim, bom, agora eu não tô gritando muito menos, mas não significa que eu parei de gritar. Não virei uma monja. Não viramos, gente. A gente, então, também ter a autocompaixão, né? Isso. A gente se olhar, né? A gente se... tá bom, eu fiz aqui, não foi legal, não gostaria de ter feito, mas tirar esse chicotinho da mão, né? E sinalizar para o filho, olha, eu fiz errado, eu perdi o controle. Porque ele vai entender que quando ele perder o controle, ele também pode pedir desculpa. Se retratar, né? E que não sempre. Por isso que quando a gente começa a pedir desculpa para os filhos, não pode ser toda hora. Então, se você já fez que você fez errado, uma próxima vez você tenta se regular antes para não gritar toda hora. Porque gritar todo dia e pedir desculpa todo dia perde o sentido. É fazer um trabalho de autoconhecimento mesmo, de regulação emocional, para que isso seja efetivo e uma mudança de verdade. Porque o que a gente quer efetivo, é mudar. Né? É mudança. E ter paciência, né? Paciência com a gente, paciência com o processo. Com a gente, com o processo. Não é? Exatamente. E quando a gente passa a olhar para nós com um pouquinho mais de acolhimento, de ternura, de carinho. Sem aquela voz, né, que a gente aprendeu lá na infância, que a gente era, né? Aquela acusação, aquela autocrítica muito grande, a gente também passa a ser mais tolerante com o outro. Exatamente. E aí... Olha que interessante, né? A gente acaba ficando mais calma, a gente evita, né, de explodir a qualquer momento com as outras pessoas. Sim. Né? Mas é uma construção, gente. Não é um dia a dia, de uma hora para outra. A gente tem que ter paciência com o processo também. Confiar, né? Afinal de contas, foram muito tempo, às vezes, que a gente investiu, né? Nesse caminho. A gente aprendeu uma vida toda o descontrole. Exato. E hoje a gente está aprendendo o controle. Né? O autocontrole. Então, é um caminho que não é fácil, mas é possível. Possível. Né? Ela vive ali quando a gente está sempre gritando, a criança não tem um lugar previsível que ela precisa para uma formação saudável do cérebro, né? Então, ela vai estar sempre ali com derramamento de cortisol, para ela estar sempre em estado de alerta. Exato. E isso não é saudável, isso causa ansiedade, como você trouxe aí, dificuldade no aprendizado. Aí você vê criança que rói unha, que não dorme à noite, que tem aquela dificuldade de ficar tranquila na escola, né? Então, e isso vai para a vida, né? A gente carrega isso para a vida. Então, assim, o grito é extremamente prejudicial, porque a criança vai viver em estado de alerta. E imagine você em estado de alerta o tempo todo. Você se formando nesse estado de alerta, né? A gente sentir no nosso corpo, né? Quando você está em alerta, como é que o corpo fica, né? Nossa, a gente fica muito mais esgotado, né? Você imagine uma criança nesse cenário, né? Então, não é saudável. Não é saudável. Não é saudável para ninguém, nem para quem grita e nem para quem recebe os gritos, né? Então fica o nosso convite, né? Para que cada um se perceba. A próxima vez que você gritar, tente entender o motivo do grito. Ou quando o seu filho gritar com você, tente entender o que ele está querendo comunicar com aquele grito. E numa prática diária, os gritos vão dando lugar a uma comunicação mais efetiva, né? A uma construção de inteligência emocional, de reconhecimento dos sentimentos e das emoções. Sim. Para que o convívio familiar fique mais saudável e mais produtivo. Sim, e tem um ambiente para essa criança crescer, né, com mais possibilidades, né? Um pouquinho mais de harmonia, de equilíbrio, né? É importante, né? Isso. Somos os modelos, não gosto muito da palavra modelo, mas enfim, né? Somos os exemplos, né? A inspiração dos nossos filhos, isso. Eles vão seguir o caminho que a gente vai mostrando para eles. A gente inspira. Então, o convite é esse, né? Para que as mamães aí, os papais que estão no grito, dê um passinho para trás, observa, porque não é o comportamento do seu filho que está fazendo você gritar, é o que você trouxe com você, do que você está cheio, né? Observa o que você está cheio quando você não tem paciência ali para corrigir, ou até mesmo entender que aquele comportamento que o seu filho está ali é próprio da idade dele. É isso. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. Exatamente. Então, nosso convite era para o autoconhecimento. É isso. Até o próximo. Até o próximo. Até. Obrigado, meninas. Obrigada.